vamos mostrar alguma coisa prática que a gente tem feito tanto a nível educacional nas escolas quanto a nível dos consultórios pediátricos. Dá um clique aí dentro, hein? Tá indo? Isso é Jornal Nacional. Descontrolada, ela tentou fumar uma nota de R$50 e insistia em ligar o carro com um canudinho e confessou que bebeu antes de dirigir. Você bebeu o quê? A gente tenta beber uma cerveja, mas mesmo assim não existe eficácia. Essa questão de beber e dirigir, qual a eficácia da lei? Não existe eficácia. A partir do momento que a gente vê que tem alguma brecha, a gente se aproveita daquilo, né? A gente, estudante de direito, a gente tenta se aproveitar disso. Então, a nossa ideia é não chegar a esse tipo de situação. Acho que a gente tem que trabalhar antes disso. Esse é um projeto que me chamou a atenção, uma enfermeira que fez 5 ligações telefônicas para este grupo, e esse é só o grupo controle. Com 5 ligações telefônicas, uma por mês, ela conseguiu 30% de cessação de tabagismo, comparado com 6% do grupo controle. Isso é um aconselhamento breve. Ela conversou 1 a 3 minutos por telefone, 5 vezes, e conseguiu 30% de cessação. Baseado nisso, nós fizemos o projeto na escola, onde nós fizemos 9 intervenções na escola durante um ano, uma por mês. Conversamos com os professores, 190 salas de aula visitadas, fizemos teatro, concurso de redação, festa junina, palestra de álcool, contação de história, atividade esportiva, concurso de... enfim, cada mês tinha... Por quê? Esse projeto tem que ser contínuo. Ir à escola, fazer uma palestra na escola, eficácia quase zero. Tá? Primeiro, quinta-noite, dia chuvoso, o pai que fuma não vai, aquele que não fuma acha que não precisa, então não vai ninguém. Né? Tive uma escola, Colégio Santa Clara, 15 dias atrás, eu fui, tinham 120 pais numa quarta-noite. Eu fiquei impressionado, porque eu falei, nossa, esse é o recorde do recorde, porque tinham mandado 6 alunos embora da escola por motivo de droga. Então, a coisa estava, né, num ponto alto. Enfim, professor de matemática, pode ajudar? Pode. Questão de prova. O pai fuma 2 maços por dia, cada maço custava R$5. Quanto ele já gastou se ele fuma 20 anos? Matemática tico-tico. Resposta da prova, R$72 mil. Eles gastaram, esse professor gastou 2 aulas discutindo o custo do cigarro na família. Na festa junina, o pai chegou para mim e falou, ó, doutor, o senhor me sacaneou, hein? Por quê? Não, porque eu acendo meu cigarro, meu filho pede a bicicleta nova dele, porque eu já gastei R$72 mil em cigarro. Então, o assunto reverbera. Garoto de 14 anos parou de fumar na aula de ciências. Pulmão bom, parece uma esponja. Pulmão ruim, parece uma bucha. Ele entendeu o enfisema do avô, que estava dependente de oxigênio. Mostramos uma tromboflebite obliterante aguda. A minha inexperiência em 2007, sentaram as meninas do Fundamental 1, depois do Fundamental 2, depois do ensino médio no anfiteatro. Olha que eu mostrei esse vídeo aqui, descia lá, parecia a pé, choraram todas as meninas do Fundamental 1, e eu fui chamado à direção da escola. O que eu estava fazendo? Que horror, que absurdo. A gente nunca sabe o que vai pegar. Então, a gente precisa mostrar um pouco de tudo, na minha opinião. E o desenho que ganhou o concurso no Fundamental 1 nessa escola é esse aqui, ó. Fumar é tão legal, por que você não tenta? Vai então me passar uns anos depois, os 2 sem perninha aqui, ó. Ela gravou o que a gente estava falando. Eu me arrependi, eu também, mas aí já foi. Né? Você acha que ela não pegou o que a gente estava falando? Né? Mostrei uma senhora enfisematosa, tá? Dependente de oxigênio, e ganhou o concurso do Fundamental 2, isso aqui, ó, fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a morte, mas nem correr, andar mesmo, porque quem fuma não corre. Quem fuma não corre é o enfisematoso, eles vivenciaram isso. Né? Mostramos a traqueostomia, por quê? Porque é uma enfermeira do hospital universitário, estava na época que o Lula estava se tratando do câncer aqui e tal. Então, o ensino médio ganhou esse cartaz que se autoexplica. Tá? Então, reverbera a mensagem, né? A mensagem chega em casa. Teatro é maravilhoso, escola não é periferia, é Butantã ali.
nunca foram a uma atividade cultural fora do período da escola. 800 crianças assistindo isso aqui, assim, sem um pio, né? Não consigo esse silêncio na aula dos residentes, quando são 12 ali, não consigo, mas 800 crianças ficaram. A gente trabalha com 5 itens importantes. Espiritualidade, com certeza. O que tira o cara da Cracolândia? Vocês sabem muito bem, né? É a parte espiritual. Ele entra numa igreja, lá, X, qualquer cai um raio na cabeça dele, ele pum, muda a vida e daí ele precisa de atendimento, etc, etc. Mas esse impulso, muitas vezes, é espiritual. Família unida com limites. 38% dos 6.500 jovens que eu entrevistei são filhos de pais separados e 4% filhos de pais ou mães falecidas. Então, eu tenho aí uns 40% de uma desestrutura familiar importante. Atividades culturais nunca foram, atividades sociais não fazem nada. Eu me lembro de, com 7 anos, eu estava distribuindo presente no orfanato do Exército de Salvação, que minha mãe era do Exército de Salvação, não andava fardada, mas ela mandava mais que a sargenta lá, né, com o grupo dela. Eu estava lá. Meu filho está no Nepal hoje, quer dizer, eu acho que eu exagerei um pouco nessa parte social, mas... E depois os amigos, né? Eles falam, tio, mas todo mundo usa. É lógico, se você está naquele grupo onde todo mundo usa, é muito difícil você não usar. Aqui é alguma coisa interessante que eu gosto, parte espiritual. Cara que nunca vai à igreja, cara que vai semanalmente à igreja, tem nota 1 para risco de droga. O cara que vai de vez em quando tem nota 1,5, aumenta 50%. O cara que nunca vai tem nota 2. Então, essa parte é importante. Eu discuto com os meus pacientes, escuta, está faltando alguma coisa aí nessa história. E aqui o material que vocês receberam aí, 11 livretos, cada um, esse é tabagismo passivo, tabagismo ativo, álcool, tal, cada um é um item. Então, isso aqui não é brinde para dar para os pacientes. Eu fico louco quando eu saio camarada com 11 livrinhos. Não, é para dar um relacionado ao que você descobriu, para ter a reverberação em casa. Meus pacientes no consultório falam, doutor João Paulo, eu já li 78 vezes esse livro, porque criança tem essa coisa, ele quer ler sempre o mesmo, né? Então aí vai reverberando a mensagem. Às vezes trabalhar com os ídolos, né? Quem é esse cara aqui? Chorão, não tem a mínima ideia, o senhor está desatualizado né? É o Chorão, que morreu aí, morreu 1 micrograma de cocaína por ml de sangue e overdose, ele morreu com 4,7. Só que onde é que começou essa história? Começou lá, no álcool, na adolescência, e vai por aí afora. Esse é o resultado nosso do projeto que fizemos na escola. Para nós, eu estou vendo aqui experimentação de droga. Então, por exemplo, experimentou, não experimentou, a atividade religiosa não deu diferença para mim. Tem vários projetos que mostram a importância disso. Esporte, todo mundo fala que esporte... Para mim, não deu diferença entre quem experimentou e quem não experimentou, quem fazia esporte e quem não fazia. O que deu diferença foi isso aqui, ó. Diálogo no relacionamento familiar. E é isso que a gente se bate. Quer dizer, quem tinha diálogo, caiu 50% a experimentação de álcool, mais de 50% a experimentação de cigarro e maconha e crack. Então, este é o ponto importante. Então, eu tenho que estimular a discussão, preciso dar conhecimento, ensinamento para a família, para ela poder discutir. A família não sabe nada também, né? Então, o que a gente faz traduzindo esse trabalho da escola para o consultório pediátrico? O que a gente faz? Você tem lá na ficha do atendimento do paciente, crescimento, estado nutricional, desenvolvimento, alimentação, isso aqui é uma coisa... Dizer, o cara tem 8 anos, está gordinho, nossa, se faz uma onda por causa disso, né? E não adianta, enquanto ele não cair a ficha, não vai. Bom, enfim. E a gente institui isso aqui, ó, risco relativo de droga na família. Qual é o risco desta família em relação à droga? Então, isso está na nossa ficha. Por exemplo, nós temos, das famílias que a gente atende no ambulatório, 34% tem cigarro dentro de casa. 43% álcool. Eu acho que isso aqui é mais álcool, é mais alto, porque cerveja para muitos não é álcool, né? 27% dos nossos pacientes no ambulatório tem maconha dentro de casa. Isso aqui é muito alto. E 11% tem o crack dentro de casa. É muito alto. Então, eu preciso trabalhar essas questões. Então, os pais
ou parentes fumam? Eu preciso saber. O pediatra tem que saber. Tem alcoólatra na família? Tem uso de maconha, de crack? Tem doenças pulmonares na família? Como é que eu não vou trabalhar tabagismo passivo? Lógico que eu tenho que trabalhar. Doenças psiquiátricas, como já falou, eu tenho que... Opa, maconha, cuidado, o risco é maior. E assim vai. E a gente gasta, em média, 2 a 4 minutos fazendo um aconselhamento breve. Isso funciona? Funciona. Vou contar uma história rápida. Benito contou uma história, eu vou contar também. E daí desconta do tempo. Então, eu fui para Brasília conversar com o ministro da Saúde, junto com a Associação de Controle do Tabagismo no Brasil, representando a Sociedade Brasileira de Pediatria. Sentou na sala lá, Malga de Paula. Quem é Malga de Paula? Foi a última esposa do Chico Anísio. Chico Anísio teve 7 oficiais, ela foi a última, mas ela que acompanhou os últimos 15 anos dele, que é onde ele começou com infartou, enfisema, foi internado não sei quantas vezes, UTI, entubado, vai para casa, ela acompanhou isso. Então, ele faleceu de enfisema, o grupo ACTBR captou Malga de Paula para ir conversar com o ministro. Conversamos lá por quê? São Paulo já era ambiente livre do cigarro em 2009. Nós estávamos em 2012, 2013, e o Brasil não era. Estava empacado o processo na Casa Civil da Presidenta. E o ministro da Saúde não estava nem aí com essa história. Tá? Bom, saímos de lá, a Malga de Paula chorosa, fazia 3 meses que o Chico Anísio tinha morrido, sentou do meu lado lá para a gente jantar, chorando. Falei, preciso conversar com essa mulher, não dá para aguentar ela chorando a noite inteira aqui. O que a senhora está fazendo? Ah, estou trabalhando na novela Salve Jorge. Vai começar na Globo, Salve Jorge. É uma novela que vai ser uma parte na Turquia. Eu estou fazendo essa ponte com a Turquia. Ele falou, Turquia? Então vai ter narguilé na novela? Já compramos 40. Mas espera um pouquinho, a senhora está falando com o ministro. Contra o tabaco, e vai me pôr narguilé na novela das Globo? 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Ela ficou indignada. Bom, cada um foi para o seu canto, 6 meses depois, voltamos a Brasília para entregar pizza para o dito cujo, que era o Padilha, que é o atual secretário municipal da Saúde. Tá? Entregar uma pizza, e vem alguém na minha orelha e fala, você viu que não teve narguilé na novela? Ah, não teve? Eu nem vi a novela, mas não teve. Só tinha narguilé na decoração. Mas por que não teve? Eu conversei com a diretora, que era... Esqueci o nome dela agora, aquela que perdeu o filho, a filha, né? Glória Pérez, e contei para ela, 1 hora de narguilé são 100 cigarros. Ela tirou todos os personagens que fumariam narguilé na novela. Isso é um aconselhamento breve. Quer dizer, eu gastei 2, 3 minutos. Imagine o boom de uso de narguilé que a gente não teria se na novela das 9 tivessem o pessoal fumando narguilé. Então, essa precisa ser feita essa coisa. Então, veja, doença respiratória em casa, 64% das famílias tinham asma, bronquite. Eu preciso falar de tabagismo, preciso falar de tabagismo passivo. Doença psiquiátrica é a mesma coisa, preciso falar, e assim vai. Então, o álcool prepondera no consumo familiar, mas o aluno tem uma dificuldade de falar do álcool. É lógico, ele bebe. Ele vai nas festas da faculdade, enche a cara, então eles tiram, eles não discutem o álcool, percebe? Discute o tabaco todo mundo sabe, agora álcool é mais. Né? Aspecto religioso, por exemplo, nossa, muito difícil eles discutirem isso. Não estou querendo converter ninguém, cada um tem o seu, mas isso faz falta, né? E assim vai. Grande parte, eu tenho um ambulatório de adolescentes grávidas. O Hospital Universitário, 10% dos partos são meninas abaixo de 14. E eu pergunto para elas, a sua gravidez foi planejada? 70% diz que não, acho que é mais que isso até. Quer ter outro filho? 80% não quer. Mas eu pergunto, a senhora menstrua aqui, onde é que a senhora pode engravidar? A grande parte engravida fora do ciclo menstrual, quer dizer, eles não têm noção de ciclo menstrual. E não se conversa nada, não é possível que eu tenha uma adolescente de 15 anos na 3ª gestação e ninguém encaminhou essa pessoa para um aconselhamento adequado para evitar filho. Então isso faz parte, está relacionado ao álcool, etc. Então, 64% das famílias aí não querem engravidar de novo, tá? Mas não tem um preparo e assim vai. E, em média, se gastou 3 minutos fazendo um aconselhamento breve. Então, há necessidade da gente introduzir isso no ambulatório de pediatria. Me perguntam, que idade você começa a falar? É intraútero.
Porque se eu estou com uma mãe que fuma, ou que bebe durante a gestação com síndrome alcoólica fetal, eu preciso conversar antes. Então é no pré-natal. E uma dificuldade de fazer o obstetra conversar. O médico fala assim, você precisa parar de fumar, viu? Não pode fumar, tá? Mas como é que eu faço para parar de fumar se eu sou um dependente de nicotina, que é a droga que vicia mais do que crack ou maconha, né? Então, esse aconselhamento breve funciona? Funciona. Por quê? 40% de quem me procura num ambulatório antitabágico, que sou eu que toco, porque não tem outro para tocar, então ficou na minha mão, 40% vem por causa dos filhos ou netos, né? Isto é impressionante. Vamos ouvir aqui, dá um clique aí. Eu ouvi esse garoto de 9 anos. Como é que você chama? Eric. Que idade você está? 9 anos. 9 anos. Você entendeu que nós falamos de dependência na palestra? Dependência de álcool, dependência de tabaco? Qual é o exemplo que você deu? Conta para nós. É porque uma vez na minha casa eu tinha um pacote de bis. E o bis, como exemplo, serve o álcool. Então, aí eu comi um, aí parei. Depois me deu mais vontade, fui comendo um monte. Quando não tinha, já era e eu fiquei pedindo pra minha mãe comprar. Aí com o álcool e as drogas é pior, porque você sai na rua e vai pra roubar. Muito bem, parabéns então. 9 anos de idade, será que ele entendeu o que a gente está falando, dependência de droga? Eu abri agora um estudo para ver dependência de bis, se tem alguma coisa aí, porque né, o relato dele foi bem importante. Mas ele falou assim, esse é o segundo depoimento dele, no primeiro ele falou assim, eu comi a caixa inteira de bis e pedi para minha mãe não quis comprar outra, eu fui na venda para roubar uma caixa de bis. Né? Ele entendeu o que a gente estava falando. Então, essa é a ideia, transmitir em qualquer faixa etária. Cada livrinho desse tem uma mensagem e tem uma carta aos pais na última página. Então, tabagismo passivo, ativo, álcool, isso aqui é atividade social, também isso aqui é inclusão, uma síndrome de Down, inclusão no grupo, e assim vai. Cada historinha, estão todas verídicas, isso a gente distribui. Por quê? Deixa eu ver se tem. Esse é o livro que vocês receberam aí, tá? Patrocinado pelas 2 sociedades pediátricas. E antes de eu mostrar isso, deixa eu ver se não tem aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, quer dizer, existe um trabalho em inglês que mostra o seguinte, eles fizeram 30 mil consultas em relação ao tabagismo, tem em relação ao álcool também. Gastando 1 minuto da consulta falando alguma coisa antitabágica, tem que ser contra, né? Senão é melhor não falar nada, né? Então, 1 minuto, conseguiram 1% de cessação. Chegando no fim, gastando 5 minutos de distribuindo um material para levar para casa, chegaram a 15% de cessação. Eu fiz um cálculo ontem com os residentes, eram 20 residentes, somos 20 médicos aqui. Quantos pacientes a gente atende por mês? Eles falaram, 100 pacientes? Tá bom, 100 pacientes. Se eu gastar 1 minuto, eu vou ter um que vai parar de usar cigarro ou álcool. Se eu fizer isso em uma semana, então seria 4 pacientes por mês para cada médico, seriam 200 pacientes por ano para cada médico. Nós somos 20 médicos aqui. Se a gente fizer isso, vai dar lá, não sei, 4 mil. Se todo médico fizer, vai dar quanto? Só que o pessoal não faz. O médico fala, o rapaz foi lá parar de fumar, por que você veio parar de fumar? Eu vim porque o meu cardiologista falou para eu não voltar na consulta dele se eu não parar de fumar. Cacilda, quer dizer, não tem nexo isto, né? Então nós estamos ensinando o residente a tratar o tabagismo, a usar terapia de reposição de nicotina, entrar fundo na questão. É maconha? Vamos discutir, vamos conversar. Né? O pai que usa, tal, tem que conversar com o pai, chamar o pai, chamar o avô, e assim vai. Né? Então isso é esse tipo de mensagem. Nem sei o que tem aqui, dá um clique aí para ver. Vai que é um vídeo, então não é nada não, tá bom. É sim, vamos passar aqui, dá um cliquezinho aí. Esse é o desenho que está para a gente passar no Fundamental 1. Foi patrocinado aí junto com o projeto, a gente conseguiu fazer isso aí. Vamos só ver o que. Olá, sou o Dr. Bartô, um pediatra preocupado com a questão das drogas.
experimentar o tabaco, o álcool e outras drogas está ocorrendo cada vez mais cedo. O uso do tabaco e álcool geralmente se inicia dentro de casa. O tabaco e narguilé não devem ser utilizados e o álcool não é permitido antes dos 18 anos. Senta que lá vem a história. 5 itens são importantes para que sua família não se envolva nas drogas. Primeiro, a espiritualidade. Ela auxilia a combater o vício. Segundo, família unida e com limites. Cuidar também é falar não. Terceiro, atividades culturais. Clube, igreja, cinema, teatro. Estar ocupado, entende? Quarto, atividades sociais, ajudar pessoas, praticar boas ações. E por último, as amizades. Isso tudo não começa a se praticar aos 14 anos, começa desde pequenininho. Se isso faz parte da sua família, a chance de seus filhos caírem nas drogas será menor. E não se esqueçam, jovenzinhos, você é que escolhe o seu caminho. Cigarro ou narguilé nem pensar, e álcool só depois dos 18 anos. Você é que escolhe. Um grande abraço do Dr. Bartô. Esse está no site do Dr. Bartô, está no site da Sociedade de Pediatria. Isso é para a gente utilizar, quer dizer, cada médico no hospital tem um computador ali. Ele pode gastar 3 minutos mostrando alguma coisa, fazendo um aconselhamento breve, repetir isso em todas as consultas, aprofundar nas outras consultas. Não adianta falar, anotar o que você falou para você aprofundar isso na próxima consulta. Então, em média, no nosso ambulatório, cada criança vem 5 vezes por ano. Então, eu teria 5 aconselhamentos breves, e assim vai por aí afora. Então, acho que a gente tem muito para fazer, tem muito para lutar. A gente sabe que a briga é árdua. Eu acho que a sociedade tem que entrar na briga política, porque não é nos consultórios só que a gente vai conseguir essa diminuição, de retardar o início da droga. Tem medidas práticas. Eu fiz um vídeo com uma sala de aula de 14 anos, na Escola de Aplicação da USP, tem professores fantásticos ali que abraçam as ideias, e perguntei para os alunos, no final da discussão de álcool, o que eles fariam se fossem governador ou prefeito da cidade, o que eles fariam para evitar diminuir o álcool. E eles falaram 4 coisas, que são exatamente o que precisa ser feito. Aumentar o preço da bebida, imposto. Cigarro tem 70% de imposto. A Ambev não permitiu que se aumentasse 0,5% de imposto. A força de a Ambev recolhe mais imposto do que a Petrobras hoje. Tem 100 projetos para diminuir o álcool para adolescente no Congresso. Não passa nenhum. 70% dos deputados foram eleitos com dinheiro da Ambev. Não sei se vocês souberam, mas qual é a propaganda de cerveja que o senhor conhece? O senhor não conhece o Chorão, mas propaganda de cerveja, qual que vem na tua cabeça? Rápido. Qual? Verão. Elas sabem, ele ficou inibido aqui de falar o verão, mas elas sabem, né? O verão. Verão foi proibido na televisão, toda a propaganda de álcool foi proibida de dezembro de 2014 até maio de 2015, mais ou menos isso, enfim, não importa. Não saiu uma notícia em nenhuma rádio, nenhuma televisão sobre isto. Eu acompanhava isso, o verão entrava no ar às 21h01, porque das 6 às 21 estava proibido. Não houve nenhuma manifestação, ninguém quis comprar essa briga, por motivos óbvios, né? Quem sustenta o futebol hoje, em qualquer rádio e televisão? Filho de amigo meu, médico, perguntou para o pai, pai, o que é ser brameiro? Com 6 anos de idade. Ele queria saber o que é, porque o sucesso do Ronaldo Fenômeno era porque ele era brameiro. Né? E aí vem a história. Então a gente tem. Então, aumentar o preço do cigarro. Eles falaram, os jovens falaram, tirar propaganda, que eles sabem. Né? Depois, o que eles falaram? Proibir beber em lugar público. Nos Estados Unidos é assim, você vai beber dentro de casa. Você não carrega a cerveja. E a outra que eles falaram é proibir venda de cerveja nos postos de gasolina. Tem tudo a ver isso, pô. Eles falaram essas 4 coisas. Né? E a gente não consegue andar com isso. Né? Então, a gente tem muito na parte política também para a sociedade atuar, e isso é fundamental. Comprar essa briga. A sociedade pode comprar essa briga. Então, não é Júlio Branco, é o resto
o resto do ano, e vai para o outro, e vai para o outro, porque não adianta. Esse projeto, a gente fez 1 ano na escola. A USP faliu, acabou verba, tal, não podemos continuar para medir a diminuição de droga lá no futuro, quando eu começo a trabalhar com o Fundamental 1. Né? Então, essa é a situação que a gente está, e a sociedade está de parabéns por comprar essa briga, e vamos ver o que acontece.